Simbora! E aí, tudo certinho? Vamos fazer essa live? Beleza? Segunda-feira já iniciando na pressão, não é? Vamos nessa! Vamos lá. Um minutinho só para dar tempo do pessoal chegar e a gente iniciar. Lembrando que a live de hoje vai ter um sorteio. Vai ter um sorteio desse livro aqui muito legal. É um livro muito parecido com o nosso. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Isso. O nosso era esse aqui, não é? Se você for ver, tá mais ou menos o mesmo tamanho, não? Mais ou menos. mais ou menos. E o Ivan tem uma linguagem... bem direta, assim, tentando solucionar ali, fazendo exemplos e tal. Então o nosso, por exemplo... O nosso aqui, abri aqui no capítulo 4, enfim, contribuições. O nosso livro, ele era cheio de tabelas e tal, justamente para facilitar o aprendizado ali daquela passagem. E o do Ivan é da mesma forma. Deixa eu ver aqui, por exemplo. Passei aqui. O dele é da mesma forma, tá vendo? Deixa eu ver se é o assunto mesmo. Não, aqui é salário de contribuição, não é? O assunto salário de contribuição. Então o livro dele é bem legal também, bem massa. Ele tentou dar uma reduzida em relação ao livro completo dele e é específico concurso INSS. Esse é o livro que a gente indica, não é? Quando alguém me pergunta, pô, Ítalo, tem algum livro? Você acha bom ter um livro para complementar? Sim, eu acho muito bom ter um livro para justamente fazer uma leitura, sair um pouco da lei seca e daí dar uma olhada. Ah, olha só, tem um exemplo aqui sobre, sei lá, sobre salário de contribuição, sobre forma de contribuição do produtor rural pessoa física, do produtor rural pessoa jurídica, da agroindústria, do segurado especial e tal. E aí ele vem e traz um bocado de exemplos aqui, por exemplo, ó. Tabela resumo de contribuições substituídas, não é? Aí é legal aqui, aí ele fala aqui da Associação Desportiva. É bem legal. Então, nessa live de hoje, que é uma live de conteúdo, onde a gente vai bater um papo rápido, meia hora, sobre segurados. Essa é a proposta, não é? É uma live rápida sobre segurados, só para bater um papo, só para que você... aqui ninguém vai aprender nada e somente revisar e perceber algum detalhe que eventualmente, eita, isso eu não sabia e tal. Mas aqui é uma live de transmissão de conteúdo, mas sem querer encerrar assunto, é claro. Você tem que dar ali, estudar por si só, ou assistir aulas, mesmo assistindo aulas de qualquer professor, se for lá do Cijoga, é comigo, é com o Titã Flaviano, é com o Bruno Cunha, mas assiste a aula e depois, ainda em casa, faz o seu ajuste fino. E é justamente no ajuste fino que entram os livros, né? Para quem quiser, não é? Então tem o livro, por exemplo, do João Antônio, de informática. Informática é sempre... vai acabar antes das 20, com certeza. A gente vai fazer aqui uma meia horinha de conteúdo. Aí informática, que é uma matéria bem, né? Enfim, nem todo mundo se dá muito bem em informática e tal. Aí tem o livro do João Antônio. Ah, mas é um livro grosso e tal, cai tudo aquilo? Eu acho que não cai tudo aquilo, mas aí você identifica justamente quais são os capítulos com concordância e vai lá e vai afinando. Pessoal, é porque eu acabo que vou ficando, não é? Eu já sou um cara que repito, essa é a minha metodologia de transmissão de conhecimento. É na repetição que a gente internaliza. Esse meu jargão já é meio que, pelo amor de Deus, não é? Todo mundo que assiste a aula comigo sabe que é na repetição que a gente vai internalizando. Na repetição a gente internaliza. Na repetição a gente internaliza. Tem vários jargões, né? O fácil nunca pode ser esquecido. Quando eu vejo, por exemplo, a gente avançando na matéria, a gente vai avançando na matéria, aí o aluno começa a querer ver cabelo em casca de ovo, quando, na verdade, o fácil, ele não pode ser esquecido. Não é porque agora eu domino a matéria que agora eu vou pensar em situações 1000 que nunca caem em prova. Dia desses agora eu fiz uma seleção rapidinha de 20 assertivas da banca CESP e botei lá para os alunos do Cijoga. Todo mundo gabaritou, todo mundo acertou tudo, porque não tem errada. Na prova
é bem mais simples do que aquilo que a gente propõe, ou até mesmo aquilo que você propõe, já que a gente não se joga, incentiva os alunos a fazerem as questões, não é? Fazerem questões para que abra-se, assim, discussão em relação aos temas. É bem legal, mas aí é só para quem é aluno e que participa lá do grupo do Facebook específico para alunos. Eu, inclusive, gravei algumas aulas extras pegando questões de alunos, né? Enfim, é porque eu já gravei tanta coisa, tô até meio esquecido. Mas, enfim. Então, beleza? Todo mundo chegando, todo mundo chegando. Nosso encontro é um encontro com conteúdo. A gente vai bater um papo rápido sobre segurados. É aquele esquema. Pega um pedaço de papel e uma caneta. Pega um pedaço de papel e uma caneta. A rigor, a gente vai discutir aqui artigo 9º, artigo 10 e artigo 11, não é? É porque são nesses artigos que a gente vai tratar do assunto. Boa noite a todos, boa noite, sejam bem-vindos, vamos nessa. Quem está chegando agora, essa é uma live de conteúdo, onde a gente vai bater um papo sobre segurados, um papo rapidez, somente para reposicionar, não é? Relembrar assunto, e vamos, no decorrer da live, fazer o sorteio. Para você participar do sorteio, você deveria ter preenchido um formulário lá, não sei como. Eu sei que tinha um link aí, tinha um link que você clicava e preenchia ali, sei lá com que dados, nem sei quais são, mas aí Belle, que é minha parceira lá de Maceió, ela vai pegar todo mundo que preencheu e vai fazer um sorteador. Durante a live mesmo, no finalzinho da live, eu vou sinalizar para Belle, vou dizer, Belle, faça agora o sorteio. Aí ela vai fazer o sorteio e vai dizer quem ganhou. Aqui, aí vai escrever o nome do vencedor. Para ficar uma coisa mais transparente, nem precisaria, não é? A gente diz quem ganhou e ponto final, não é? E ponto final. Ah, mas eu não confio em você. Então, meu irmão, vá procurar um jegue solteiro, não é? Vá procurar um jegue solteiro, porque a gente faz o sorteio e a gente vai dizer quem ganhou. Mas para dar uma transparência mais legal, aí eu pedi para a Belle filmar, não é? O sorteio que ela vai fazer. E assim depois a gente coloca o vídeo aqui dizendo justamente quem ganhou. Mas aquela pessoa que a gente disser que ganhou é porque ganhou. Tudo bem? Então, beleza? Valeu, isso. Na verdade, eu falo isso, pessoal, porque uma vez... Vou contar um caso? Posso contar um caso? Vou contar um caso. Uma vez, no concurso lá de 2016, não é? Eu fiz um sorteio, eu nem lembro do que foi, não é? E daí a gente botou a lista das pessoas que estavam participando. E coincidentemente, Belle, que é parceira nossa, é minha irmã de Maceió, ela estava com o nome na lista, porque ela também era aluna do Se Joga Vídeos. Na verdade, ela era administradora, ela que cuidava do Se Joga Vídeos. Mas ela se colocou como aluna do Se Joga Vídeos para justamente ver as aulas sendo postadas e tal e tal. Então, quando a gente fez o sorteio, a gente deu a lista. Aí uma pessoa lá falou, isso é fraude! Isso é fraude? Fraude? Por que fraude? O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Tem o nome de Isabelle Sarmento aqui. Eu, sim, brother. E daí? E nem Isabelle Sarmento foi a sorteada. Foi sorteada uma outra pessoa e a pessoa acertou, me xingou de ladrão, disse que nunca mais ia me seguir. Eu falei, meu irmão, vá se lascar, vá procurar um jegue solteiro, porque eu sou casado. Então vamos nessa. Galera, olha só. Live de conteúdo. Pessoal, olha só. Se a gente pegar a prova do concurso passado, não é? A gente vai ter 70 assertivas de direito previdenciário. Dentre essas 70, algo em torno de 9, 10 assertivas segurados. Inclusive teve aquela questão, não é? Sobre Pedro. E que a banca errou feio, ela iniciou acertando e depois mudou o gabarito, né? Então a banca, ela propõe no gabarito oficial sonegação de contribuição previdenciária. Eu não sei se vocês lembram dessa questão, Era Pedro, ele era um produtor rural pessoa física, mas não se enquadraria como segurado especial porque ele tinha uma outra atividade como empregado, enfim, eu não lembro exatamente os termos da questão. Então, portanto, não era segurado especial, porque, digamos, ele estava acima de 4 módulos fiscais ou porque tinha uma outra atividade que o enquadrava em outra atividade como segurado obrigatório, ainda que agora possa ter 120 dias de atividade que não o desenquadra, não descaracteriza
como segurado especial. Mas enfim, a questão, ela fazia esse trocadilho. Então, em Pedro não sendo segurado especial, ele seria um produtor rural pessoa física contribuinte individual, beleza? Porque não sendo segurado especial, sendo produtor rural, se não se enquadra como segurado especial, é produtor rural pessoa física, é contribuinte individual. Porque não pode não haver contribuição, porque seria uma sugestão de sonegação. Então, portanto, a questão, quando mudou o gabarito, ficou vago. Pedro tinha duas atividades concomitantes e a questão, a banca CESP, concluiu de que não, e nessa segunda atividade ele não precisava fazer nada, o que era um absurdo. O que era um absurdo, muito estranha, não é? A banca ter feito isso. Tô vivo ainda? Pô, tá entrando uma cacetada de ligação, negócio de venda, não é? Mas eu tô ao vivo? Tô ao vivo. Tô ao vivo? Me diz aí se eu tô ao vivo. Me responda aqui rápido. Eu tô ao vivo? Sim ou não? BLI, tô ao vivo? Caramba! Sim ou não? Me respondam, eu tô ao vivo, sim ou não? Tá? Ah, então pronto, tô ao vivo. Joia. Então, na verdade, o que a banca... Massa, beleza, valeu, obrigado. O que a banca CESP propôs na mudança da alteração de gabarito é de que um determinado trabalhador, ele tinha um enquadramento, eu acho que segurado empregado, e depois, no outro enquadramento, ela sugere que não, ele não poderia ser enquadrado como segurado especial, então ele não seria nada. O que é um absurdo, não é? O que é um absurdo. E aí, o mais estranho, enfim, não é? A banca mudou, eu inclusive fiz um recurso ajudando alunos, fiz um arrazoado, justamente para tentar ali convencer a banca a voltar atrás. Olha, o gabarito inicial era o gabarito correto. E aí mudou, enfim. Então, portanto, o assunto segurados, pessoal, é um assunto muitíssimo cobrado em prova. E esse assunto, ele se encerra. Na verdade, é aquele assunto que ninguém pode errar nenhuma questão. Por quê? Porque ele é números clausos, não é? Você encerra o assunto em 3 artigos do decreto. Beleza, você tem que passar ali uma hora e meia fazendo a leitura de ponta a ponta, de cabo a rabo. Mas o fato é que se você faz a leitura daqueles artigos, marca as suas dúvidas, assiste às aulas, volta, faz a leitura, você vai fechando as lacunas. Então, portanto, o artigo 9º, o artigo 10 e o artigo 11. Então, quem é meu aluno sabe que enquadramento de segurados, todo mundo sabe da importância de saber esse assunto, até porque é muito cobrado em prova, daquela prova anterior de 70, 9 assertivas ou 10 assertivas foram de segurados, então, portanto, é um percentual absurdo, não é? Mais do que 15% da prova só de um determinado assunto, de 3 artigos, então, portanto, você precisa fazer a leitura com muito cuidado. Então, se a gente pegar o início de segurados, o que a gente tem como uma regra mnemônica, não é? Já é uma regra muito manjada, todo mundo sabe, mas ela é muitíssimo relevante para você acertar a questão de prova. Então, se você sabe, e todo mundo deveria saber, que os segurados eles são divididos em 2 grandes blocos, não é? Você tem os segurados obrigatórios, porque decorre da atividade laboral o seu vínculo com o regime geral de previdência, não é dado ao trabalhador querer ou não participar, excetuando os trabalhadores excluídos, que inclusive está aqui nos artigos 9, 10 e 11, aí eu teria que achar exatamente qual é o artigo para dizer exatamente trabalhadores excluídos, deixa eu só ver aqui rapidinho, é o artigo 10 lá. É o artigo 10, o caput do artigo 10 já diz lá, olha, existem trabalhadores que são excluídos do regime geral, mas em regra, os trabalhadores eles são filiados obrigatoriamente ao regime geral de previdência. Pois bem, então a gente aí descobre quem são os segurados obrigatórios, aqueles que trabalham. Agora, é claro
que o regime geral de previdência oferta um leque tão grande de benefícios e serviços, é aquela famosa regra do 3321, não é? Então são aqueles benefícios todos, os serviços. Então, portanto, dá chance àquele que não se enquadra como CADES, como segurado obrigatório, a possibilidade de ser segurado facultativo. Então, portanto, é a máxima. E essa é a regra de ouro sem exceção. Eu não posso ser CADES e CF ao mesmo tempo, de jeito nenhum. CADES e F eu não posso ser. Eu só vou ser F, segurado facultativo, se CADES eu não for. E mais ainda, aí vem aqui, bacana, deixa eu já pegar aqui, o artigo 11, eu vou pegar do artigo 11 para trás, tá bom? Então os artigos que a gente vai dar uma folheada aqui, vai ser o artigo 9º, o 10 e o 11. Então, no artigo 11, olha o que diz o artigo 11, porque ele é um pouco mais completo do que o dispositivo constitucional. Se a gente for na Constituição, a gente vai ver exatamente essa passagem. Ou seja, não é permitido ser segurado facultativo do regime geral de previdência se eu sou participante de regime próprio. Joia? É assim o texto constitucional. Mas vem o decreto e estende um pouco isso, melhorando um pouco o entendimento e abarcando as possibilidades. Ele diz assim, olha só, o parágrafo 2º diz assim: é vedada a filiação ao regime geral de previdência na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência, beleza, é uma repetição do texto constitucional, mas vem lá e diz a ressalva: salvo na hipótese de afastamento sem vencimento e desde que não permitida nesta condição contribuição ao respectivo regime próprio. Já vou te adiantar. Por exemplo, Titã Flaviano, ele é auditor da Receita Federal, beleza? Então ele é vinculado ao regime próprio da União. Ele vai tirar aquela licença de 3 anos, que é discricionária, ele vai fazer um pedido e a administração vai conceder ou não vai conceder. Beleza, aí ele vai pegar aquela licença de 3 anos, a União vai conceder a ele aquela licença sem vencimento. Entretanto, o regime próprio de previdência dos servidores da União permite o recolhimento, a contribuição ao regime próprio, mesmo licenciado sem vencimento. Então, portanto, o servidor federal não tem chance, mesmo licenciado, sem remuneração, ser segurado facultativo do regime geral. Então, portanto, a gente tem esses dois grandes grupos. A gente tem o segurado obrigatório, CADES, e a gente tem o segurado facultativo, que é justamente aquele que não trabalha, mas quer ter acesso a esses benefícios e serviços do regime geral de previdência. Porra, quem é um segurado facultativo? O cara que ficou desempregado. O cara que ficou desempregado, ele não está trabalhando. Ora, se ele não está trabalhando, ele não tem vínculo obrigatório com o regime geral de previdência. Então, portanto, ele, se quiser, ele vai contribuir para o regime geral de previdência e, portanto, assim nascerá a sua filiação. Olha como os assuntos eles são legais, porque se eu perguntar a qualquer pessoa aqui dessa live, conceito de filiação, conceito de inscrição, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Ah, Ítalo, filiação, em regra, decorre da atividade laboral. Inscrição, é o ato de vontade, é o ato volitivo. O cara vai lá numa agência da Previdência, você que vai atender daqui a alguns meses, o cara vai lá na agência da Previdência e você vai fazer a inscrição. Então estamos definindo filiação e inscrição, beleza. Mas para o segurado facultativo, como é que pode a filiação ser decorrente de atividade laboral se ele não trabalha? Olha como é massa. Então, portanto, não é? Eu sei conceito de filiação e inscrição, mas para o segurado facultativo já muda inclusive a ordem, porque em regra a filiação ocorre antes da inscrição. Entende comigo, não é? O cara começa a trabalhar, bem, no primeiro minuto, segundo que ele começou a trabalhar, ele está afiliado, porque a filiação é obrigatória e decorre da atividade laboral. Então, portanto, ele está afiliado ali, naquele instante. Se ele já vai fazer a inscrição ou se não vai fazer a inscrição, aí depende. Se a gente pegar o caso clássico de um taxista, o cara pode trabalhar 3 meses como taxista, está afiliado os 3 meses, mas ainda não fez sua inscrição. Ele ainda não fez sua inscrição. Aí ele faz sua inscrição daqui a 3 meses. Ele pode recolher esse período em atraso? Claro que pode.
Porque a rigor ele estava devedor junto à Previdência, porque se ele estava trabalhando, o regime tem caráter obrigatório, filiação obrigatória, caráter contributivo. Então ele estava trabalhando sem contribuir, então ele estava devendo. Então ele faz sua inscrição, ele pode recolher esse período em atraso? Claro que pode. Ele deve recolher em atraso. Joia! Esse período recolhido em atraso vale como carência? Vale como tempo de contribuição. Como carência? Não, não vale como carência as competências anteriores à inscrição. Mas beleza. Voltando para o segurado facultativo. Segurado facultativo é uma dinâmica totalmente diferente dessa. Porque justamente ele não trabalha. Então como é que pode ser filiação para um segurado facultativo decorrer da atividade laboral se ele não trabalha? Então é claro que para o facultativo é invertida a ordem. O facultativo ele tem que se dirigir a uma agência da Previdência, fazer primeiramente sua inscrição, aí ele faz sua inscrição, volta para casa e fica dormindo. Aí para 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 meses, passa um ano, ele já tem a inscrição dele. Tem algum direito ou dever perante a Previdência só por ter feito a inscrição? Claro que não. Claro que não. Porque para o segurado facultativo, a filiação, ela nasce a partir do primeiro recolhimento. Quando ele fizer o primeiro recolhimento no prazo, ele tem que fazer um mês ali, o recolhimento dele no dia 15. Pronto, feito esse primeiro recolhimento, aí nasce a filiação para o segurado facultativo. Observe que a inscrição ele fez há 10 meses atrás. A inscrição ele fez há 10 meses atrás, beleza. Ele foi lá na Previdência e fez a inscrição dele, qual é o problema? Não tem problema nenhum. Agora, só daqui a 10 meses é que ele fez o primeiro pagamento. Pergunta. E agora eu quero participação. Ele faz o primeiro pagamento, nasce a filiação, porque para o segurado facultativo, a filiação decorre do primeiro pagamento no prazo. Pergunta, ele pode recolher esses 10 meses em atraso? Sim ou não? Ele pode recolher esses 10 meses em atraso? Sim ou não? Vamos lá, rápido! Isso, tem gente aqui, o Lucas, decorre da primeira contribuição sem atraso, ótimo. Ele pode recolher em atraso? Sim ou não? Rápido! Bora, meu povo, tá tendo um delay. Pronto, Juliana Brito já respondeu não. O Éder respondeu que pode. Vou arrumar esse livro na cabeça do Éder. Tome aí, tome na cabeça. Não, claro que não pode recolher em atraso o segurado facultativo. Mas já que Éder teve essa dúvida, bora tentar clarear essa dúvida? Bora, porque é uma passagem do artigo 9º ao artigo 11. Eu vou ler a passagem e a gente vai discutir essa passagem. Pode ser? Porque o Éder, eu acho, ele não teria esse erro. Mas ele teve esse erro, não entendeu muito bem a minha pergunta, mas ele teve esse erro, talvez pensando nisso que vou ler agora. Beleza? Então vamos lá, todo mundo respondendo, não, não pode, não, não pode. O Éder disse que ficou vermelho porque a tinta do livro soltou na sua cara. Soltou na sua cara, foi isso? Então vamos lá, no artigo 11, no parágrafo 4º, no 3º e no 4º. Artigo 11, parágrafo 3º e parágrafo 4º. Posso fazer a leitura rápida? Porque aí eu pego a leitura e a gente dá uma melhorada no entendimento. Então diz assim o 3º. A filiação na qualidade de segurado facultativo representa ato volitivo, ato de vontade, gerando efeito somente a partir da inscrição feita em qualquer tempo e agora do primeiro recolhimento, não podendo retroagir e não permitindo o pagamento de contribuições relativas a competências anteriores à data da inscrição. Ressalvado, aí ele faz uma ressalva e vai agora no parágrafo 4º. Dá uma olhada no parágrafo 4º. Porque quando a gente diz, esse é um erro comum, logo com quem está começando a estudar, começa a ter um certo erro em relação a isso. Porque assim, uma vez uma menina fez assim, poxa, Ítalo, eu perdi a data de recolhimento do dia 15 como segurada facultativa. Então, eu perdi esse mês, não é? Eu perdi esse mês. Eu vou recolher em atraso, mas esse mês não está valendo para mim, não é? Como carência, porque eu estou recolhendo em atraso. Não, 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 não. Não, 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 não. É claro que o segurado ele pode recolher em atraso. Ora,
vai ter o vencimento dia 15, que é uma terça-feira. Eu me esqueço de ir no banco. Eu recolho em atraso no dia 16, não muda nada. Não muda nada. No caso do segurado facultativo, eu vou até o limite. Até o limite, ok? Ele era para recolher no dia 15 de um determinado mês. Aí ele não recolhe. Aí passa um mês, ele não recolhe aquele mês. Passa 2, 3, passam 4, 5, 6. Meu amigo, o segurado facultativo pode recolher todo este período em atraso. Ele só não pode deixar haver a perda da qualidade de segurado, porque havendo a perda da qualidade de segurado, aí ele não pode recolher em atraso. Tranquilo isso? Porque agora a gente já está misturando assuntos, não é? Perda da qualidade de segurado, manutenção e perda da qualidade para o segurado facultativo são 6 meses. São 6 meses. Então, interrompeu a contribuição, era para contribuir no dia 15, interrompeu a contribuição, então, portanto, tem 6 meses de período de graça. Pois bem, quando chega lá no 6º mês, ele pode recolher esses 6 meses em atraso? Pode. Agora, perdeu a qualidade de segurado, pode recolher o período em atraso? Não pode. Beleza? Não pode, porque aí seria um recolhimento anterior à perda da qualidade de segurado. Isso diz o parágrafo 4º. Então, se você marcar o artigo 11, para depois fazer a leitura, parágrafo 3º e 4º, internaliza essa zorra. Então, o parágrafo 4º diz assim: após a inscrição, o segurado facultativo somente poderá recolher contribuições em atraso quando não tiver ocorrido perda da qualidade de segurado, conforme o artigo 13 sobre perda da qualidade de segurado, aqueles prazos de 12, infinito, 12, 24, 36, 6 e 3. Beleza? Tranquilidade brasileira? Então, portanto, a gente fez uma revisão rápida sobre segurado facultativo. Lá no artigo 11, não é? Ele é muito claro, logo no caput, quando diz a idade limite mínima, tem que acabar com isso. A rigor, a gente teria que fazer uma postagem ser replicada muitas vezes, porque eventualmente ainda tem banca, mas já parou. Mas ainda teve banca há pouco tempo atrás, mas aí a questão foi anulada, que insiste em dizer que a idade mínima do segurado facultativo é de 14 anos, quando não é. A idade mínima do segurado facultativo é de 16 anos e ponto final. E aqueles artigos da Lei 82.13, Lei 82.12, artigo 13, artigo 14, estão revogados tacitamente, ok? Então, é porque o examinador, faz a questão, não vê sobretaxado aqueles artigos, acha que está válido. E aí bota lá que o facultativo pode se inscrever com 14 anos, de acordo com lei. Claro que não, nem de acordo com lei. Não existe isso. Então, lá no artigo 11 já vem de cara dizendo: é segurado facultativo maior de 16 anos que não se enquadre em nenhuma situação do CADES e nem seja participante de regime próprio de previdência. Bem, o que é que o artigo 11 faz? E assim a gente acaba o artigo 11, hein? É bem rápido. O que é que o artigo 11 faz? Ele, na verdade, lista aqui umas situações de segurado facultativo, como, por exemplo, a dona de casa, não é? Que aí mudou a nomenclatura para incluir aí o dono de casa, por exemplo, aquele que se dedica exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua própria residência, o síndico de condomínio, quando não remunerado, o estudante, beleza. Aí a gente vai encontrar uma passagem aqui, que é uma passagem relevante para a prova. Porque, observem, tudo que a gente falou agora nesses 15 minutos, a gente falou do segurado facultativo, que é justamente aquele que não trabalha. Mas tem uma exceção. Alguém sabe a exceção? Alguém sabe a exceção? Ou seja, tem um segurado facultativo que efetivamente trabalha e ele é enquadrado como segurado facultativo. Alguém sabe? Qual é essa? Existe essa exceção? Existe essa exceção de um segurado facultativo que trabalha e mesmo assim é segurado facultativo? Sabem isso? Sim ou não? Quem é aluno do Se Joga sabe. Então vamos lá. Isso! A Laís Jordão aqui botou logo o preso, o recluso. Massa! Tranquilidade brasileira, não é? E observem que essa é uma passagem bem bacana para ser questão de prova, não é? Porque assim pega aquele que estuda pouco, pega o desavisado. Então lá no inciso 11 diz justamente isso: o segurado recolhido à prisão em regime fechado ou semiaberto,
que nesta condição presta serviço dentro ou fora da unidade prisional a uma ou mais empresas com ou sem intermediação da unidade carcerária. Ou então ele exerce atividade como artesanal, né? Como artesão, enfim, artesanato por conta própria. Beleza, então esse cara trabalha e esse cara é enquadrado como segurado facultativo, beleza? Ele trabalha, mas é enquadrado como segurado facultativo. Eu acho relevante. Isso! A Roberta, costurando bolas de couro. Sempre me vem na cabeça essa atividade, né? Pega lá uma empresa que produz ali bolas de couro e pede para os presos ali, contrata os presos para ficarem costurando ali, não é? Costurando a bola de couro. Beleza. Com ou sem a intermediação da unidade carcerária, tudo beleza. Mas vocês sabiam, deixa eu trazer aqui só para que a gente vá meio que descobrindo os porquês, não é? Por que que isso acontece na legislação previdenciária? E mais, isso sempre foi assim? Não. Eu já vou perguntando e eu vou respondendo. Não, isso não sempre foi assim. Beleza? Por quê? Porque esse cara não trabalhava, então ele era enquadrado como contribuinte individual, porque ele não tinha vínculo com as empresas ou com o artesão. Ele não tinha vínculo, então ele trabalhava e ele era enquadrado como contribuinte individual. Mas agora bora entender rapidamente essa passagem. Ora, se ele trabalha prestando serviço a uma empresa como contribuinte individual, o que é que acontece em relação à empresa? A empresa tem cotas patronais a recolher. Na verdade, tem cota patronal a recolher, aqueles 20% sobre a remuneração do preso. Aí a empresa diz, porra, ninguém quer contratar o preso. Eu vou lá, me disponho a contratar o preso. E a União ainda vem me cobrar, velho. Sabe de uma? Não vou, não. Não vou. Eu prefiro contratar uma pessoa sem ser preso. Eu fico aqui mesmo. Não vou expor minha empresa, não vou ter esse tipo de contato. Não quero entrar no presídio. O proprietário da empresa diz, não vou não. Tô afim não. Então, antes ele era contribuinte individual. Então a legislação previdenciária atenta a justamente essa movimentação da sociedade e fez, olha, vamos fazer o seguinte, para incentivar, vamos tirar a cota patronal. Mas para tirar a cota patronal, bora mudar. Ao invés de dizer que se uma empresa contrata preso, ela é isenta de cota patronal, mas ela não é isenta porque cumpre os requisitos de isenção. Seria um nó na legislação, foi mais fácil mudar o enquadramento do preso. Então o preso, exatamente, desestimula as empresas. Então, ao invés de mudar o enquadramento da empresa, dizer que ela é isenta, enfim, não. Eu mudo o enquadramento do trabalhador. Então agora o trabalhador deixou de ser contribuinte individual e passou a ser segurado facultativo. Beleza. Então, assim a gente encerra a nossa parte em relação a segurado facultativo. Galera, agora a gente vai nos segurados obrigatórios. Bem, eu lembro que quando a gente Eu lembro que quando a gente começou a live, a gente falou dos dois grandes grupos, não é? O segurado obrigatório e o segurado facultativo. Bem, segurado facultativo é o artigo 11 do decreto. Leia, releia, acerta qualquer questão de prova. Beleza, massa. Agora, segurados obrigatórios, a gente vai estudar o artigo 9º e o artigo 10 do decreto. Pois bem, quem são os segurados obrigatórios? Ora, Ítalo, são os trabalhadores. Aí Juliana Brito já botou aqui. Ítalo, é o CADES. Beleza. Bem, galera, esse mnemônico, ele já soluciona pra cacete. Ou seja, você responde questão de prova com o mnemônico. Você responde. Para fechar a questão, faça a leitura das pormenorizações, beleza? Faça a leitura do artigo 9º e do artigo 10. Mas o mnemônico, ele já é massa, porque você lê a questão, você fala, meu velho, esse cara aqui é um segurado especial. Então, CAD, C, contribuinte individual, A, avulso, D, doméstico, E, empregado, S, segurado especial. Então, de uma forma bem rápida, vou pedir a ajuda de vocês, me deem rapidamente, não precisa ser todos as características, não é? Mas eu vou dizer um segurado e você vai escrever rapidamente uma característica. Como cada um vai escrever uma, a gente finaliza. Então vamos lá. Contribuinte individual, me dê características do enquadramento de um trabalhador como contribuinte individual. Uma pergunta, ele tem carteira assinada? O trabalhador contribuinte individual tem vínculo com a empresa que ele presta serviço?
Ele tem carteira assinada. E o contribuinte individual é aquele trabalhador que trabalha também por conta própria. Aí o cara tá no táxi e fala, não, mas eu tenho minha carteira de trabalho aqui. Sim, velho, quem é que é seu empregador? Ah, sou eu mesmo. Não, meu amigo, mas a carteira de trabalho tem que ser assinada pelo empregador. Não, mas eu sou... Não, meu amigo, você é um contribuinte individual, você trabalha por conta própria. Você não tem carteira assinada, porque quando você presta serviço à empresa, você presta sem vínculo, num trabalho eventual. O seu trabalho não tem ligação nem direta nem indireta com a atividade normal da empresa. Para que a gente dê um exemplo clássico, é justamente tem uma indústria, tem o letreiro da indústria, a indústria é tudo certo, nada resolvido, e o letreiro queimou. Aí, beleza, quem vai consertar essa zorra lá, que fica lá em cima? Quem é que vai consertar? É o trabalhador empregado que chega todo dia de manhã com a carteira assinada, com o crachá pendurado? Claro que não. Vai se contratar, ou se contrata uma empresa prestadora desse serviço, ou vai se contratar um eletricista sem vínculo nenhum com a empresa. E observe que a atividade dele é eventual, porque não tem relação com a atividade da empresa. É uma indústria que produz sei lá o quê. Tem nada a ver com luminoso, com lâmpada. Tem nada a ver com lâmpada. Então, portanto, o contribuinte individual, todo mundo foi botando aqui, isso é o trabalho eventual, é o trabalho sem vínculo, é o trabalho por conta própria. Galera, questão de prova. Você lê a questão, lê assertivo e você logo vê, opa, esse caso aqui é de um trabalhador eventual. Então, muito possivelmente, ele seja um contribuinte individual. Você precisa fazer a leitura do artigo 9º e 10. Mas, de cara, você... Opa, esse cara deve ser contribuinte individual. Massa! Então, vamos lá. Quais são as principais características do trabalhador avulso? Rapidez. Vamos lá. Trabalhador avulso é o cara dobrado. Olha o tamanho do braço da criança. Olha o tamanho do braço da criança. Vamos lá. Como é? Trabalhador avulso seria o quê? Trabalhador braçal, não é? Aquele que trabalha no porto, com intermediação do órgão, aquele que não trabalha no porto, mas que faz trabalho, isso, com a intermediação obrigatória do sindicato dos trabalhadores avulsos daquela cidade. Ele presta serviço a empresas, a diversas empresas, sem vínculo. Ele não tem vínculo empregatício com as empresas que o contratam. Então, quando ele é contratado por uma empresa para carregar e descarregar, por exemplo, aí contrata 2 caras lá, fortão, para carregar e descarregar os caminhões lá daquela empresa. Ele, quando chega na portaria, ele é barrado. Ele é barrado, porque a galera de portaria, o vigilante, enfim, fala, peraí, velho, quem é você? Ele não tem um crachá pendurado no pescoço, vinculado àquela empresa. Pois bem, no decreto, lista aqui, não é, como trabalhador avulso, deixa eu ir lá no trabalhador avulso, diz assim, não é? É o sindicalizado ou não, claro, porque não é obrigado a ser sindicalizado. É o próprio artigo 8º da Constituição, inciso 7º, por ali, mais ou menos. Você vai encontrar, ninguém é obrigado a permanecer e nem permanecer sindicalizado, nem sindicalizar-se. Então, portanto, é um direito constitucional, né, uma proteção constitucional, você não é obrigado. Então, portanto, o trabalhador avulso, ainda que o sindicato faça a intermediação dessa mão de obra, mas ela faz a intermediação mesmo de trabalhadores não sindicalizados. É claro, é lógico que o sindicato vai fazer preferência aos trabalhadores sindicalizados. É justo, não é? Então, as empresas estão precisando de trabalhador avulso para carregar e descarregar. Ele vai fechando a lista dos sindicalizados. E depois, ele deve olhar pela janela e ver uns caras sentados ali. E aí, velho, quer fazer um serviço ali para carregar e descarregar? Beleza. Então, ele vai fazer a intermediação do trabalhador avulso não sindicalizado. Então, portanto, vai cair na prova. O trabalhador avulso é aquele que, sindicalizado ou não é? Presta serviço de natureza urbano-rural a diversas empresas sem vínculo empregatício, com a intermediação obrigatória do sindicato ou do órgão gestor de mão de obra. E aí, pessoal, uma parte grande desse artigo 9º é justamente dizendo quem são esses trabalhadores avulsos. Mesmo esquema do artigo 30, parágrafo 2º do decreto 3048, quando lista aquelas 15 doenças graves. Pô, eu preciso saber tudo assim na cabeça, não é? Classificador, movimentador, guindasteiro, prático de barra, carregador de bagagem, operação de carga e descargas de mercadorias. Eu preciso saber tudo isso? Não preciso saber decorado.
Mas eu preciso ter uma ideia de que na prova vai citar um exemplo de um determinado trabalhador braçal, sindicalizado ou não, com intermediação e que exerce uma dessas atividades aqui. Trabalhador de estiva, não é? Trabalhador de portaria, de bloco, como é que chama? Eu nem sei todos os nomes. De vigilância de embarcações, de bloco. Bloco é limpeza das embarcações. Então, portanto, tem que se fazer a leitura para se familiarizar com a nomenclatura e assim acertar a questão de prova, beleza? Mas só em saber definição de contribuinte individual, trabalhador avulso, já me ajuda muito. Vamos lá, doméstico. Vamos nessa, ensacador de café, pode ser ensacador de qualquer coisa. Aqui não são números clausos, aqui não é uma lista fechada. Aqui ele cita, ele bota e similares, não é? Ensacador de café, de sal, de não sei o que lá, e similares. Então, portanto, não é um número fechado, não. Então, na questão de prova, você vai identificar a situação e vai marcar lá, cravar que é um trabalhador avulso. Beleza? Então, vamos lá, na D, doméstico. Quais são as características de um trabalhador doméstico? Rápido. Vamos lá, essa? Rápido, que a gente não pode demorar muito. Vamos. Quais são as principais características de um trabalhador doméstico? Isso, teve gente que já marcou aqui, cravou. Ah, olha, continuidade. E continuidade diz respeito a número de dias na semana para aquela pessoa física ou família, não é? No âmbito residencial deles. Então, tem que ter pelo menos 3 dias, não é? Porque se for só até 2 dias fazendo os mesmos serviços de limpeza, asseio de banheiros, passar roupa, fazer comida, Ingrid, a famosa Ingrid. Então, resultado, se fizer os mesmos serviços de um doméstico, mas somente 2 dias para aquela mesma família ou para aquela mesma pessoa física no âmbito residencial deles, sem finalidade lucrativa para eles, é claro, não é? Então, ele é diarista, o que é um enquadramento de contribuinte individual. Mas o doméstico, vamos lá, mais outras características. Isso, teve um Bruno aqui que me mandou ver, lei complementar 150, idade mínima 18 anos, hein? Em regra, idade mínima 16 anos, mas para o doméstico 18, joia? Então, vamos lá. Então, diz lá, qual uma outra característica do doméstico? Subordinação, né? Onerosidade, remuneração. Subordinação, onerosidade, remuneração, continuidade, não é? Até pelo menos 3 dias na semana. E muito, muito importante, caiu no concurso passado, não pode ter o trabalho exercido pelo doméstico finalidade lucrativa para o empregador. Beleza? Simples assim. Então a gente vem falando disso nos cursos para o concurso passado, a gente, olha, se liga, não pode ter finalidade lucrativa para o empregador. E a gente até fazia o exemplo que eu uso até hoje. Olha, Ingrid cozinha muito bem. Eu vou pegar a Ingrid e vou dizer, Ingrid, faça aí 40 bolos por dia. Ela, 40? 40. Porque eu vou pegar os 40 bolos, vou botar uma banquinha ali, na encruzilhada ali, da Rua da Graça, da Rua 8 de Dezembro, e vou ficar vendendo, pronto, lascou. Já perdeu o enquadramento de doméstico, porque o trabalho desenvolvido pelo doméstico não pode ter finalidade lucrativa. Pois bem, a gente dava esses exemplos lá para o concurso passado, que caiu na prova? Caiu na prova justamente isso. Dizendo que uma fulana lá, que eu me esqueci o nome, ela, na verdade, atendia. O empregador tinha a empresa na sua própria casa, seu escritório, e ela fazia atendimento dos clientes daquele empregador, meu amigo. Doméstico não é para fazer atendimento de cliente, não. Tirar xerox, pegar a papelada, até mesmo resolver, saber mais até do que o empregador. Não. Então, claro que não. Beleza? Bem, motorista sim, porque no âmbito residencial, ele é alargado esse entendimento. Um motorista da madame, não é? É doméstico. O piloto de helicóptero é doméstico, sim, não é? Para uma família multimilionária aí, que tem a lancha, não sei o que lá, tá à disposição, continuidade, subordinação, fica ali esperando e aí, quando é chamado, vai lá e exerce a atividade, beleza? Está à disposição, remunerado, tudo isso é doméstico, beleza? Então, portanto, todo mundo já botou aqui quais são os enquadramentos, as características principais do doméstico. Então, agora a gente vai para as características principais, jardineiro também, as características principais do empregado, simples assim. De cozinheiro também, simples assim, contanto que seja cozinheiro para a família, não é? Não pode ser cozinheiro para fazer uma cacetada de marmita e sair depois para vender, os donos da casa para vender ali na rua, enfim.
Então vamos lá. Vamos agora para enquadramento de empregado. Bem, galera, é isso aqui, não é? É isso aqui. Empregado é isso aqui. Pera aí, calma aí. Empregado é isso aqui. Calma aí. Deixa eu ver se eu pego. Empregado é isso aqui. É isso aqui. É isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. É isso aqui. Empregado é isso aqui. Ou seja, não é? É um crachá, cara crachá. É um crachá pendurado no pescoço. Pois bem, ele não pode se fazer substituir, não é? Ele tem subordinação jurídica, não é subordinação econômica, porque eventualmente tem empregado que é mais bem sucedido ou tem mais recurso do que o empregador. Ok? A gente não entra nesse mérito. A subordinação não é econômica, a subordinação é jurídica. O empregador dá uma ordem, dá uma tarefa, o empregado tem que se sujeitar àquilo ali. Claro, dentro da legalidade. Então, portanto, o empregado é aquele cara com vínculo, com carteira assinada, com um crachá pendurado no pescoço. Tem subordinação, não eventualidade, tem continuidade, exerce a atividade fim da empresa, está relacionado à atividade da empresa, então, portanto, esse é o segurado empregado. Vai cair na prova. E aí, meu irmão, você vai olhar ali e vai dizer, pô, esse cara é segurado empregado. Pois bem, vamos agora, depois a gente pode até escolher aqui uma das pormenorizações para eu fazer uma pergunta e vocês responderem. Mas agora a gente vai naquele que é bem legal de ser cobrado em prova, que é justamente o segurado especial. Pessoal, o segurado especial, ele é muito rico, inclusive a gente lá do Se Joga, né, teve uma aula, tema específico, eu ainda tenho outras aulas para gravar, mas tem aula de acidente do trabalho que eu quero disponibilizar para a gente fazer leitura melhor ali do artigo 19 ao 23 da Lei 82.13, mas enfim. Tem uma aula bem legal onde a gente trata segurado especial. Aqui a gente vai, rapidez, lembrar as principais características. Vamos lá, segurado especial. Pô, pessoal, segurado especial é aquele pequeno produtor rural. É um pequeno produtor rural que trabalha em regime de economia familiar. Bora logo dar uma marretada aqui numa dúvida que não é recorrente, mas ela já aconteceu agora 2 vezes, rapidamente assim. Aconteceu um dia uma aluna do Se Joga perguntando, aí passado alguns dias de novo uma outra aluna perguntando. Pessoal, o segurado especial é aquele cara que trabalha, é o pequeno produtor rural, é o pescador artesanal, é o seringueiro, é o extrativista vegetal. Pois bem, ele como produtor rural, ele como pescador artesanal, ele trabalha em regime de economia familiar, ok? Ora, se ele pode mais, ele pode menos. Beleza? Não pode ter dúvida. Porque tem uma passagem aqui, eu não sei se na Constituição, eu estou esquecido, que não diz individualmente ou em regime de economia familiar. Mas quando se falar regime de economia familiar, quem pode mais pode menos. O que é regime de economia familiar? É aquele pequeno produtor rural trabalhar ele, vou pegar uma família tradicional, ele, a esposa e o filho de 16 anos. Todos com atividade importante, não é? Naquela atividade rural ali. Não é um filho de 16 anos que fica jogando videogame ali, na roça ali. Não. Ele trabalha efetivamente. O trabalho dele é importante naquele núcleo familiar. Então é ele, a esposa e o filho acima de 16 anos. Pois bem, mas ele pode não ter esposa e pode não ter filho. Então quem pode mais, pode menos. A gente não pode obrigar o cara a se casar e ter filho. Que zorra é essa, não é? Que zorra é essa? Então, quando aparece lá, trabalho em regime de economia familiar, pode incluir individualmente ou em regime de economia familiar. Beleza? Posso mais, eu posso menos. Joia? Então, o segurado especial é esse cara que trabalha em regime de economia familiar e ele não pode ter empregados de forma permanente. E no caso do pescador artesanal, tem uma passagem que é muito interessante, vai ser questão de prova. Diz respeito ao próprio pescador, mas aquele cara do apoio e os seus assemelhados. Isso é muito legal de ser cobrado em prova. Então, é o pequeno produtor rural, em regime de economia familiar, não pode ter empregados de forma permanente, é o extrativista vegetal, é o seringueiro e é o pescador artesanal e o seu assemelhado. Quem é o assemelhado do pescador artesanal? É o cara que fica em terra costurando a rede. É o cara que fica em terra esperando o pequeno
barquinho, o barco de pequeno porte chegar, mas chegou avariado ali, porque um tubarão deu uma bicuda e abriu no casco. Aí ele vai lá consertar o casco. Ele espera o produto da pesca chegar para limpar, tirar as escamas, tirar ali a parte de dentro do peixe, dar uma limpada, para justamente botar no mercado municipal ali daquela cidade para fazer a venda. Então, portanto, observem. O assunto, olha, se a gente for ver, a gente encerra o assunto descortinando com isso aqui. Agora, cabe a você ler. Isso, Carlos. Processa o produto da pesca. Cabe agora você, claro, Bruno, o pescador artesanal é aquele que tem um barco de pequeno porte, mas ele pode não ter barco. Quem pode mais, pode menos, não é? Eu tenho um barco de pequeno porte. Pô, velho, mas eu não tenho barco. Ah, então você não é pescador artesanal. Não, meu velho. É o cara que não tem embarcação, ou se tiver embarcação, tem de pequeno porte. Esse pequeno porte é um dado espacial, não é? Metros cúbicos, arqueação bruta de 20, de até 20. Bem, o pescador artesanal com um barco de médio ou de grande porte, aí já é enquadrado como contribuinte individual. Beleza? Então, pessoal, nosso encontro conteúdo hoje foi isso. Beli, faça o sorteio, diga quem ganhou aqui, depois a gente bota o vídeo. Mas antes de terminar, eu vou falar uns enquadramentos e vou esperar a participação de todos vocês. Beleza? Vou fazer alguns enquadramentos aqui, pode ser? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, olha só. Eu quero saber qual é o enquadramento. Eu, na verdade, vou criar uma situação. Qual é o enquadramento? Eu vou pegar aqui uma das pormenorizações aqui, mas eu vou criar a situação. Um determinado restaurante aqui na cidade de Salvador tem um movimento razoável e tudo, mas quando chega no sábado, a coisa bomba. E a equipe desse pequeno restaurante aqui em Salvador, que se chama Bagacinho, Bagacinho é só amor, é de amigos meus, não é? Bagacinho. Quarta-feira, inclusive, a gente não vai ter live, porque eu vou estar no Bagacinho, na reinauguração do Bagacinho é só amor. Então, o resultado, o Bagacinho, quando chega no sábado, bomba. Aí ele contrata um garçom somente para os sábados. Beleza. Pergunta, esse garçom, ele tem subordinação aos donos do Bagacinho? Ele pode chegar lá e fazer o que quiser? Sim ou não? Claro que ele tem subordinação. Claro que ele tem subordinação, não é? Ele tem remuneração, ele será remunerado. Então, esse cara é o trabalhador intermitente. Qual o enquadramento? Aquele contratado como trabalhador intermitente para prestação de serviços com subordinação, de forma não contínua, não é? Com alternância de períodos de prestação e de inatividade, em conformidade com os dispositivos da CLT. Esse cara vai ser o quê? Aí, ó, a Helenira está dizendo, ele vai ser avulso. E aí, livro na cabeça de Helenira, livro. Qual vai ser o enquadramento dele? Qual vai ser o enquadramento? CADES F. Ele é segurado facultativo? Claro que não. Ele é segurado especial? É loucura dizer isso, né? Que ele agora ele tá capinando o Bagacinho, né? Claro que não. Ele é CADES. Ele é um avulso? Não é um trabalhador braçal com intermediação do sindicato ou do órgão gestor de mão de obra, nada disso. Ele vai ser um contribuinte individual ou um segurado empregado. Seriam as únicas dúvidas possíveis, não é? Então, se você bota se você bota CADES-F, Helenira, se você bota CADES-F, você vai riscando. E aí sobram ali dois, contribuinte individual ou segurado empregado. Para não ter erro, você teria que fazer a leitura das pormenorizações. Então, portanto, está lá, no artigo 9º, no inciso 1º, na linha S, ele é segurado empregado. Beleza? Ele é segurado empregado. Deixa eu perguntar para vocês aqui, vamos lá, um outro aqui. Vou perguntar um que cai em toda a prova de concurso. Aí agora, porque a gente está falando, não vai cair mais, não é? Mas o servidor da União, do Estado, Distrito Federal ou município, incluído suas autarquias e fundações, ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Ele é o quê? Exclusivamente cargo em comissão. Exclusivamente cargo em comissão. Beleza. Vamos lá, deixa eu escolher um aqui. Vamos lá. Isso, ele é o quê? Empregado, claro. Essa é uma clássica, né? É uma clássica como ministro de confissão religiosa, não é?
como ministro de confissão religiosa, caiu em todo o concurso. Contribuinte individual. Beleza. Então eu vou ler aqui vou ler aqui um enquadramento. O cooperado de cooperativa de produção, que nessa condição presta serviço à sociedade cooperativa mediante remuneração ajustada ao trabalho executado. Um cooperado associado à cooperativa de produção, qual o enquadramento? Qual o enquadramento? Hein? Me diga. Qual o enquadramento? Um cooperado associado a uma cooperativa de produção que recebe ali o rateio, quando termina o mês, a cooperativa, beleza, você trabalhou tanto, ganhamos tanto, então o rateio feito, e vai passando. Ele é o quê? Isso, ele é o quê? Contribuinte individual, cooperado associado à cooperativa de produção. Beleza. Vem cá, um médico, não é minha afilhada, mas os irmãos são afiliados nossos. A gente morou em Petrolina uma época, não é? E aí a gente morou 1 ano e meio, 2 anos em Petrolina e fizemos muitas amizades lá. E aí o dono da pousada onde a gente morava, o Cris Hotel, quem for de Petrolina sabe, era uma parte hotel. E aí eles tiveram 2 filhinhos e nos deram para ser padrinhos, não é? Então, tô falando isso porque a filha, que já era mais velhinha, assim, quando a gente chegou ela já existia, a famosa Cibele, a doutora do ABC, ela hoje é médica e ela veio aqui para Salvador e a gente até que acolheu, levou ela para a prova, tudo certinho. Ela participou da seleção para Médicos pelo Brasil. O médico em curso de formação no âmbito do programa Médicos pelo Brasil. Qual é o enquadramento? Qual é o enquadramento? Qual é o enquadramento? Médicos pelo Brasil e também do projeto Mais Médicos. Só que no projeto Mais Médicos tem ressalva. Porque no projeto Mais Médicos, ele na verdade é uma releitura daqueles médicos, que eu me esqueci o nome do programa, dos médicos cubanos, né, que vieram para cá. Não eram só cubanos, né? Eram outras nacionalidades também. Então, esse projeto Mais Médicos também é contribuinte individual. Então, o programa Médicos pelo Brasil é contribuinte individual, sem ressalva, mas o projeto Mais Médicos tem ressalva, porque poderá vir participar desse projeto Mais Médicos um médico estrangeiro. Então, ele vem para cá. Ele vai ser contribuinte individual do regime geral de previdência, beleza? Ele vai ser contribuinte individual, viu, Andressa? É contribuinte individual. Agora, vamos lá. Exceto na hipótese de cobertura securitária específica do país dele, ou do organismo internacional que está fazendo essa intermediação. Se ele já vem protegido, ele não é trabalhador vinculado ao regime geral de previdência. Por isso que é muito importante, observe, se cai na prova, veja, projeto Mais Médicos, se cai na prova, você bota CADES-F, e você fica com dúvida ali no quê? Avulso não vai ser. Doméstico não vai ser. Segurado especial não vai ser. Segurado facultativo não vai ser, porque ele está trabalhando. Então, portanto, ele vai ser o quê? Ou contribuinte individual ou empregado. Bem, projeto Mais Médicos do Brasil, ele vai ser empregado? Será que é empregado? Bem, estou na dúvida. Não, ele é contribuinte individual. Entretanto, tem ressalva. Ele será contribuinte individual desde que não esteja já protegido pelo regime securitário do organismo internacional que fez essa intermediação para que ele chegue aqui. Beleza? Vamos lá. Deixa eu ver. Não sei se Beli já fez o sorteio. Bem, vocês têm que fazer a leitura. É só fazer leitura. Faz a leitura, a releitura e um abraço. Beleza? Bem, deixa eu falar aqui umas passagens que eu acho que são legais, rapidinho. Então não vou fazer mais isso que estou fazendo, mas eu queria fazer a leitura aqui, olha, de trabalhadores excluídos. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu poderia aqui ficar fazendo pergunta de várias pormenorizações, não é? Isso, já temos ganhador, a gente vai fazer, eu poderia ficar aqui fazendo pergunta de várias pormenorizações, mas cabe você fazer a leitura, tá joia? Então é isso, essa foi nossa live de conteúdo, era para ser meia hora, foi 1 hora, a gente não pode fazer isso. Isso, é a nossa aula 10, Andréa, isso, lá do Se Joga. Quem é o vencedor aqui do livro? O livro do Ivan, esse é o livro que a gente indica. É o livro específico concurso INSS, tem um preço razoável, 100, hoje mesmo eu comprei um, inclusive,
Eu acho R$110 por ali, não é? Enfim, aí você divide, pela Juspodium, tá certo? É pela editora, ó, Juspodium. Bota lá na busca aí, INSS, faça seu cadastro, vai lá e pega. Não tem frete, o frete é de graça, enfim. Bem, a vencedora é a Suzy Marcandida. Suzy Marcandida, uma coisa assim. Beleza? Galera, forte abraço. Vamos juntos nessa caminhada. Fiquem ligados aqui no meu Instagram, que de vez em quando a gente vem com live de conteúdo. Observem, não é? É na Juspodium, tá bom? A gente não encerra assunto, hein? É somente para dar uma... Porra, eu preciso revisar esse assunto aqui, porque alguma coisa que Ítalo falou eu não sabia. Essa coisa do projeto Mais Médicos, por exemplo, passou batido. Eu preciso fazer a releitura. Então é dever de casa. Releitura do artigo 9º, do 10 e do 11. Pronto. Você vai acertar muitas questões de prova, porque não há prova de concurso com direito previdenciário que não cobre o assunto segurados. Assim como princípios da seguridade, por exemplo. Ok? Assim como carência, assim como manutenção, mas aí com um número mais reduzido, não é? De questões. Joia? Então, massa? Tudo bem aí com você? Tudo massa? Vamos juntos nessa caminhada, já temos o vencedor. A live, ela fica gravada aqui. Fiquem de olho no meu Instagram, que a gente, assim, de vez em quando aparece aqui. Minha vontade é aparecer com mais repetição, porque em saindo a banco, edital, pelo menos a gente, estamos acelerados, não é? Estamos acelerados, essa é a ideia. Não é da gente ficar aqui acelerado, esperando a banca, a definição da banca e do edital, para justamente a gente assim chegar voando baixo. Bem, quem participou da live aqui, sempre, qualquer live que eu fizer, habilita-se o cupom LIVE15. LIVE15, né? L-I-V-E 15. LIVE15. Então, se você quiser, lá nos cursos do Se Joga, vai lá e dá uma olhada se tem algum curso que interessa, aí o preço já é barato pra cacete. Vai ficar mais barato ainda e assim você pode ter acesso a um conteúdo de qualidade. Beleza? Forte abraço, valeu. Beli, tudo certo? Quem foi que ganhou? A vencedora estava aqui? Isso, Live 15. A vencedora estava aqui? Estava aqui? Beleza. Isso, tem... Vamos lá. Isso, o site Se Joga. Vamos pro Se Joga. Isso, Bruno. Uma menina falou aqui que você lançou um livro, eu não tô sabendo, pô. Se você lançou um livro, você manda pra gente que a gente faz a divulgação. Beleza? Valeu, fica com Deus, amém. Live 15 não apareceu, não. Opa! A vencedora não está na live? Ah, mas ela devia estar, não é? Ela preencheu o formulário. Ela deveria estar. Beleza. Então vamos. Vamos nessa. Valeu. Livro muito bom do professor Bruno Cunha. Isso eu não sei, eu não sabia. Bruno, se você lançou o livro, avisa aí a gente, pô. Avisa a gente. Valeu, um abraço a galera do Rio Grande do Norte. Vamos nessa. Mas aí, velho, e aí, Beli, faz de novo o sorteio? Faz o sorteio de novo, mas aí muita gente saiu, viu? Eu acho que muita gente saiu. Não? Faz aí de novo, vá. Faz aí o sorteio de novo. Então ela não ganhou. Karina, eu não tenho opinião assim pela banca, não. Eu acho que o CESP, né, a Sebrasp, ela tem uma expertise muito legal de fazer concurso grande, não é? Então eu tava na ideia de, eu acho que vai ter uma continuidade aqui. Mas assim, não tenho informação absolutamente, eu não tenho ideia. Mas a banca que for, a gente chega voando baixo, beleza? Fortaleza tá na área. A banca que for, direito previdenciário, vocês não vão errar nenhuma questão. Isso, dúvidas de LOAS, porque lá no Se Joga, pessoal, a gente divide o assunto, né? A parte de LOAS, né? BPC LOAS, auxílio de inclusão, enfim, fica com o Bruno. Flaviano fica mais com a parte de custeio, não é? E eu fico com essa parte mais geralzona e tal, de benefícios, Constituição e tal. Então a gente se divide. E lá no grupo específico para aluno, não é? O Só Alunos Se Joga no INSS, a gente troca muita ideia, muita gente bota dúvida, bota questão, enfim. Juazeiro, forte abraço a todos. Beli, você fez outro sorteio ou vai manter o sorteio da menina? Vai fazer porque a galera tá saindo da live. Eu vou encerrar a live. Nova ganhadora. Olha, se essa ganhadora não tiver, a gente mantém a primeira.
tá bom? Porque a primeira, ela deve ter participado da live, por algum motivo saiu, não. Então vamos lá, quem é a ganhadora? Não sei quem é a ganhadora, bota aí de novo, velho. Kessia Petoman. Kessia, tá aí? Kessia fez outro, Belly fez outro. Tá, então pronto. Tá definido? Então fica esse segundo. Imperatriz do Maranhão no pedaço, forte abraço a todos. Vou encerrar, tá bom? Vou encerrar. Tem que ficar até o final, né, Roberta? Kessia, Thalita, sou eu? Olha, Thalita tá dizendo que é ela. É ela? A primeira? Bem, Belly, ó, esses assuntos vão ser tratados por Belly. Belly vai dizer que foi o vencedor, tá bom? Valeu, galera. Forte abraço. Um abração, Crato, Ceará. Beleza. Helenira mandando um abraço, Paula. Valeu, Carlos. Forte abraço. Um abraço. Eu vou encerrar, tá? Vou encerrar.